Bom dia, bom dia, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Eu estou vendo a Carlinha aí. Carlinha, dá um sinal de oi aí que está me ouvindo bem. Está me ouvindo bem? Maravilha, maravilha. Que honra, que espetáculo a gente poder começar essa manhã de segunda-feira com uma reunião, com um treinamento especial que eu fiz do fundo do meu coração para vocês, onde eu vou estar podendo contar a minha história completa, com muito detalhe, com muita emoção, com muita foto. E uma coisa é certa, se eu conseguir chegar a ter bons resultados aqui na Jones, eu tenho certeza absoluta que vocês vão chegar e vão chegar muito, muito mais. Então, em primeiro lugar, parabéns para todos que estão conectados. Sem dúvida alguma, quem está conectado aqui é quem realmente está buscando e vai chegar. E a gente está num momento realmente de chegada, um momento de virada de jogo. E a gente tem muita coisa boa pela frente. Sem dúvida alguma, a gente vai terminar esse ano 2021 com resultados extraordinários para todos vocês. E aí sim, já começando a poder contar um pouquinho da história de uma maneira bem completa. Vou pedir um minuto para compartilhar a minha tela com vocês, onde eu vou estar podendo passar toda a história desde o início, para que vocês possam entender onde tudo começou. Vocês estão vendo minha tela? Carlinha, está vendo minha tela? Está tudo bem aí? Beleza? Então, maravilha. A ideia aqui é contar essa história desde o início, de como eu construí e como vocês podem e vão construir uma história de muita paixão e de muita visão. É o que a gente tem pela frente, mesmo porque a gente sabe muito bem que a gente está na melhor empresa, num momento único, num momento de explosão que vai começar daqui para frente. Então, é fundamental a atenção de todos vocês. Eu vou estar dando 100% aí da minha concentração, do meu conhecimento, da minha atenção para todos vocês. E é importante demais que vocês anotem tudo, que vocês entendam. E mais do que isso, né? Esse treinamento é muito mais do que anotar, é anotar no coração, né? É entender como que as coisas funcionaram e já estão funcionando para todos vocês aqui, vão funcionar muito mais, né? Então, é captar, e vocês vão entender que muita coisa foi feita dessa forma, né? Com intuição, com emoção, com visão, e aí as coisas foram acontecendo. Beleza? Vamos lá, então? Então, vamos. Falando um pouquinho da história, né? Da minha história, desde o início, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de liberdade, de esporte. Como todos vocês aqui, a maioria já sabe, eu fui jogador de tênis. Comecei a jogar relativamente até tarde, com 12 anos. Hoje em dia, a meninada aí começa muito mais cedo. Mas sempre fui o mais disciplinado, o que mais ouvia o meu treinador, que a gente pode fazer uma analogia a um patrocinador responsável. E sempre fui o que mais treinei nos momentos em que poucos queriam treinar, nos momentos difíceis, nos momentos de sol, de calor, de dificuldade, né? E foi isso que me levou a ter bons resultados, né? Fui primeira classe de tênis com 17 anos, joguei para uma faculdade americana, fiz intercâmbio também com 16 anos, e o tênis me levou, o esporte me levou para muito longe, né? A maioria das minhas conexões foram feitas em função de relacionamentos feitos pelo esporte, né? Desde o primeiro estágio, quando eu conheci, na época do clube, lá um grande nome de uma grande empresa, e aí sim comecei na época na Texaco. Então, assim, o relacionamento foi tudo na minha vida e o esporte também. Tanto é que eu consegui ter uma bolsa de estudo, joguei para uma faculdade americana, voltei, sempre gostei muito, muito de viajar. E é bom porque o esporte sempre te leva a ter foco em resultado, a comprometimento, né? Isso me ensinou e me moldou para a vida inteira, né? Então, digo para vocês que eu sou fruto de muita disciplina, de muito aprendizado, de muito esforço. Nunca fui o mais talentoso, mas o que mais queria aprender. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Trabalhei 30 anos em várias empresas de diversos segmentos, onde eu pude aprender demais. Com certeza errei muito, mas reforçando aí que a disciplina que veio do esporte me levou
muito longe na vida e continua me levando, né? E é isso que eu tento estar passando para todos vocês sempre, né? Disciplina, aprendizado, ser ensinável, que dentro do nosso negócio é fundamental, né? Humildade, sempre, sempre. Por mais que você atinja o maior dos títulos, a humildade sempre vai prevalecer, porque se você perde a humildade, rapidamente a tua queda acontece e aí sim é uma queda que nunca mais volta, né? Então, assim, se mantenha humilde, sempre aprendendo, sempre faminto por aprendizado e sempre muito faminto por crescer e por conquistar, né? A conquista é fundamental e para você sempre conquistar é fundamental que você esteja sempre com muita fome. E aqui dentro não é diferente. A fome vai levar vocês a resultados extraordinários que vêm pela frente aí, estão chegando sem dúvida alguma. E aí, basicamente, né, o que aconteceu comigo, né, até esse período de 2008, sempre trabalhando muito, sempre focando, né? Eu sempre fui uma pessoa que, trabalhando nas empresas, vesti sempre a camisa das empresas que eu vesti, com muita paixão, todas elas, né? Toda empresa que eu entrava era muita paixão, embora sempre eu tinha um sonho grande, um sonho maior por trás. Eu vestia a camisa com muita paixão, comprometimento, mas eu tinha sempre um sonho maior por trás, porque eu sabia, sim, que eu teria algum dia que ter um plano alternativo, alguma coisa que me levasse muito mais para frente. E eu sempre buscava, mas eu nunca encontrava, nunca encontrava. Já tinha tentado de tudo, já tinha tentado feiras de franquia, já tinha tentado mercado financeiro, já tinha tentado de tudo e eu não encontrava o caminho, mesmo porque eu precisava continuar trabalhando. Então, encontrar um caminho que eu pudesse manter o meu trabalho e aí sim empreender de uma forma paralela, eu não tinha encontrado até então. E o que aconteceu comigo? Isso é muito interessante vocês entenderem, e aí sim, da mesma forma que conectou os pontos para mim, que vocês também tenham isso muito bem claro. Por quê? Porque às vezes na cabeça da gente, alguma dificuldade, algum desafio faz com que a gente tire o pé, que a gente desacelere e até mesmo a gente perca um pouco de crença. Então não deixe que isso aconteça com vocês. Por quê? Porque a vida é feita de ciclos, né? A gente pode estar muito por cima, mas às vezes você pode ter uma certa perda, um certo declínio. É uma fase, mas a certeza é que tudo volta, né? E eu vou mostrar para vocês o que aconteceu comigo em 2007, na verdade, né? E que levou para frente em 2008. Em 2007, eu sempre continuava buscando aquela saída para ter resultados extraordinários, para ter um sonho maior, e não encontrava. E aí sim, numa noite chuvosa, sempre buscando, sempre numa pressão muito grande no trabalho, eu recebi um e-mail de uma americana que tinha me achado no LinkedIn. E olha só que interessante, gente. Tem gente que acha que às vezes a mídia social não funciona, que ninguém assiste um vídeo, que ninguém abre nada. Pode até ser a minoria, mas eu sou causa e exemplo vivo de uma pessoa que abriu um vídeo no LinkedIn, de uma americana que me passou alguns vídeos de um pré-lançamento que ia acontecer no Brasil, ia acontecer em 2008, de uma empresa chamada Monavi. Uma empresa que estaria chegando, uma empresa americana de nutrição, e estaria chegando no Brasil em 2008. Né? E passou uns vídeos, eu achei aqueles vídeos fantásticos, achei aquele modelo espetacular dos vídeos, tudo que eu assisti. E na mesma hora, em 5 minutos, eu falei para ela o seguinte: pode me cadastrar. Na mesma hora, me cadastra. Como eu tomei uma decisão muito rápida? Intuição. Eu sou um cara muito intuitivo. E na mesma hora eu falei assim: não, estou dentro, pode me cadastrar. Gostei. Ah, mas como fazer? Eu vou aprender na hora. Pode me cadastrar, me fiz o pré-cadastro com ela. E aí sim me mandei para São Paulo, sozinho, sem ninguém, para o pré-lançamento da Monavi em São Paulo. Gente, não existiam os maiores líderes, só quem existia era o Marcelo Seraquides, não tinha ninguém. Não tinha chegado o Fernão ainda, não tinha chegado não tinha chegado o Marcos Clemente, não tinha chegado o Caio Carneiro, não tinha ninguém. Eu tinha tido a visão, tinha entrado, e eu e Deus
em São Paulo para aprender, para entender o que estava chegando, né? E aí sim, mergulhei num mundo novo, num mundo de muita emoção, começando a entender o que era aquele mercado de marketing de relacionamento. O Dali Larson, que era o dono da empresa, passando toda aquela emoção do marketing de relacionamento, que a gente sabe muito bem como é que funciona. Evento grande, evento com emoção, evento de lançamento. Na época era apenas um produto. Eu lembro que ele contou uma história, foi pela primeira vez que eu comecei a ter contato com essas histórias de superação, de um austríaco que escalava montanhas, né? Então, chamado Eric Vermeer. Ele tinha escalado os 7 maiores picos do mundo. E eu já achei aquilo fantástico. Só que depois eu fui descobrir que ele era cego, né? E eu falei assim, cara, olha só que mundo que eu estou entrando, né? Exemplos de superação, o cara que subiu as 7 maiores montanhas do mundo sem enxergar, né? E aí eu comecei a entender onde é que eu estava pisando. Voltei para o Rio de Janeiro acelerado, com aquele coração batendo muito forte, com um produto na mão, batendo porta para vender produto, para entender como é que construía, para entender como é que construía a rede, mas com uma paixão muito grande. Aí uma foto minha aí com a Flávia, correndo com o boné da Monavi, numa corrida 10K que teve aqui no Rio de Janeiro, mas já com a marca na cabeça, já com aquela paixão que tinha entrado ali, né? Muito forte, né? Eu tinha entendido que o marketing de rede era uma coisa para o resto da vida, né? E a empresa eu tinha encontrado. Então, eu já tinha vestido muito forte a cabeça, entendido o tamanho do mercado. E aí sim, depois casei, mudei a minha vida, tudo começou a ficar um pouco diferente. E aí sim, encontrei algumas dificuldades, porque estava tudo muito no início. Não tinha liderança, não tinha o Black, não tinha kickoff, não tinha nada. Era eu sozinho, né? E aí sim, fui para cima, cheguei a construir alguma rede e aí fui absorvido pelo mercado tradicional, né? Deixei aquela velocidade cair e quando você perde velocidade, você perde resultado, né? E aí, o que foi acontecendo? Voltei para o mundo tradicional, acelerando e tudo, e aquele sonho foi ficando um pouco mais de lado. E por um erro meu, eu acabei perdendo a minha conta na empresa. E aí continuei no mercado tradicional muito forte, com tudo que eu tinha que fazer, acelerando, muito trabalho, a família crescendo, o Rafael nascendo, e cada vez mais pressão, ao ponto de não estar mais aguentando, e eu sempre refletindo, e agora, o que eu vou fazer? Tinha deixado aquele sonho um pouco de lado, responsabilidade muito maior, e a pressão de trabalho cada vez mais forte. A gente sabe muito bem o que acontece hoje no mercado tradicional, a pressão é enorme, você não tem qualidade nenhuma de vida, e aí sim, Rafael crescendo, eu sem tempo de acompanhar o crescimento dele, as contas basicamente fechando no vermelho, a saúde já indo para o espaço, né? Porque quando você está sem qualidade de vida, com muita pressão, a tua imunidade baixa e você já começa a ficar mais fraco e mais suscetível a não ficar tão bem de saúde, né? E aí a situação cada vez mais gritante, pressão muito grande. E o que aconteceu comigo em 2013? E aí sim, depois de uma viagem de passeio com a família e tudo, a saúde foi para o espaço. Realmente comecei a ter problemas mais sérios de saúde. E aí, quando você tem problema mais sério de saúde, problemas com risco, inclusive, de vida, a surpresa é muito grande, a insegurança fica muito grande, e aí você se encontra meio que sem solução, meio que sem saída. Só que o ser humano, quando ele se encontra acuado e sem saída, ele ganha força. Alguns ganham força, né? E foi o meu caso. E naquele momento, foi o all-in completo, né? O tudo ou nada. Eu falei, cara, se é por aí, vamos para cima. Eu sabia muito bem que o universo estava me testando, que eu precisava, sim, agora, de vez, tomar uma decisão para poder passar por tudo que eu estava passando, né? E aí, sim, o que eu fiz, né? Comecei a conversar com muitos amigos, com muitas pessoas, e num almoço com um amigo meu, ele falou assim, Rodrigo, e aquela empresa que você tinha entrado no passado? Olha só que interessante.
ele me relembrando daquele sonho que eu tinha tido naquela época. E aí ele comentou comigo, né, que na verdade foi uma conexão muito forte que ele trouxe, e aí na mesma hora eu já entendi o recado. Ele falou o seguinte: Rodrigo, cara, eu acabei de abrir o jornal Valor e tinha um caderno de venda direta. Cara, a tua empresa que você tinha entrado naquela época tem uma reportagem enorme. Ela está indo bem. Tem um tal de Lucas Battistoni, não era nem o Fernão. Lucas, teve uma matéria com o Lucas Battistoni, que era o primo do Fernão na época. Cara, e a empresa indo bem. Eu falei, opa, a empresa está indo bem? Entendi o recado. Cheguei em casa, o que eu fiz? Liguei para a empresa, falei... E aí, na mesma hora, já mantive o mesmo contato com as pessoas que eu tinha na época. Isso é interessante, que quando você tem um bom relacionamento, aí, principalmente com o call center, que é importante sempre. E aí a menina conversou comigo: Rodrigo, o importante é começar forte agora de novo, só que você vai ter que fazer o seguinte: como a tua conta ela foi extinta, você vai ter que esperar alguém te convidar, né? Falei, então tá bom. Então você pode pedir para alguém me convidar de novo? Beleza, maravilha. E aí Fernão Battistoni me liga, e em 2 minutos a gente já fecha o maior cadastro, o maior pacote. Foi o cadastro mais rápido do Fernão, sem dúvida alguma, porque quando ele me ligou na mesma hora, eu falei, Fernão, pode me posicionar com o maior pacote, tamo junto, agora é para valer, né? E aí sim, aquele erro que eu cometi de não ter dado tanta atenção e ter perdido aquela conta fez com que eu caísse, sim, com uma liderança muito forte, uma liderança espetacular, e aí já tinha uma turma muito boa, já me conectou com esse outro grande líder, que é o Fabiano, que, por sinal, eu fui entender na época que era meu vizinho, que depois era meu primo de segundo grau, ou seja, o universo conspirando mais uma vez, meio que dando recado assim, Rodrigo, agora, pelo amor de Deus, né? Vamos para cima, né? Tá tudo redondinho aí. E aí não foi diferente, né? Aceleração total. Já tinha alguns produtos, né? Já tinha esse energético maravilhoso, que era o energético de açaí com essa embalagem linda na época. E aí sim, conexão total, como sempre, muito ensinável. E aí tudo começou, né? Tudo começou de novo, né? E aí a construção já um pouco diferente, já tinha uma liderança também forte aí, e a gente fazendo as reuniões pelo Rio de Janeiro, os primeiros amigos aparecendo, entrando, fotos aí de reuniões que a gente fazia ali no Ocean Front, ali na Barra da Tijuca, tudo começou ali, muita reuniãozinha acontecendo. Aí em cima, a foto aí de uma grande amiga, a Sandra. A Sandra eu tinha conhecido na primeira vez, na época, em 2008. Ela não era da minha equipe, era de uma equipe americana. E eu encontrei com ela num evento em Niterói do Brig Heart, que era um dos maiores nomes da Monavi na época, um dos maiores distribuidores, cara, mega, mega grande, bilionário da Monavi. E ela estava numa equipe americana. E aí, naquela crise americana de 2008, ela acabou saindo. Só que quando eu voltei forte, a primeira pessoa que eu fui foi nela, e a gente começou a construir uma equipe grande, o irmão dela aí, tudo assim. Tudo começou por aí. 2013, foco total em crescimento. E 2014 continuou, né? A Monavi crescendo, a crença era muito grande na empresa, apaixonado pela empresa, pelos produtos, né? E a paixão era tão grande, tão grande. Eu estava muito no início, né? E a gente estava aprendendo a fazer, mas às vezes a paixão ela fala muito mais alto que o conhecimento em alguns momentos, né? Por exemplo, essa foto aí em cima da gente com energético, é o energético de açaí na Copa do Mundo, aquela Copa fatídica que a gente perdeu para a Alemanha, 7-1. Então, lançaram uma embalagem diferente, né? E aí foi a festa de aniversário do Rafa, do meu filho, né? E o que mais tinha na festa de aniversário não era brigadeiro, não era bolinho, era energético. Eu não sei por que eu acabei comprando uma quantidade enorme de energético. A turma inteira da Jonessa, na época da Monavi, no aniversário, uma paixão enorme. E a gente, com a certeza absoluta que a gente ia explodir na empresa, eventos acontecendo, treinamentos na praia que a gente fazia com os produtos, né? Na época, tinha um salão no condomínio que eu morava,
onde toda segunda-feira a gente fazia reunião, toda segunda-feira a gente fazia reunião. E quando não ia ninguém, a gente ainda fazia treinamento. Todos os maiores líderes do Brasil, do Rio de Janeiro, estiveram nessa sala de reunião, nesse modelo de apresentação, e a gente conseguiu construir e continuar fazendo um trabalho que começou com muita, muita paixão. E aí o que aconteceu? 2015 começou uma história, um zum, que a Monavi estaria sendo vendida, que teria uma transição com uma outra empresa chamada Mint, ou seja, tudo ficou um pouco nebuloso. Mas nada fez com que a gente perdesse o nosso foco de fazer acontecer, né? A gente sabia que tinha alguma coisa sendo negociada, mas nada mudava, né? A nossa crença no modelo era enorme. A gente sabia que ia acontecer alguma coisa que ia fazer com que a gente continuasse crescendo. Nesse meio tempo, eu tive que fazer um tratamento de saúde, cuidar de um detalhe aí para poder resolver. Ou seja, era um ano de superação, tanto da parte de saúde, como também de transição entre a empresa, né? Então, da Monavi, que passou para a Mint, que era um conceito de hashtags, de etc. E aí sim chegou a Jonessi, né? A gente foi informado que a Jonessi tinha comprado a Monavi, isso em junho de 2015, e que estaria chegando, a gente não saberia como fazer, mas muita visão, muita força, muita crença que a gente chegaria em grandes resultados, né? E aí sim, quando anunciaram a mudança da Monavi para a Jonessi, a primeira coisa que a gente fez foi estudar o modelo, né? E eu lembro muito bem dessa reunião que a gente fez. A gente foi para a casa do Fabiano, fui para a casa do Fabiano numa madrugada para poder tentar achar o plano de compensação da Jonessi, né? E lá a gente estudou no Google, viu, achou, entendeu e teve a intuição que era um modelo chegando, uma empresa muito forte que estaria chegando. E aí sim, cada vez mais, a gente, com uma força da equipe, com uma força da liderança, a gente tinha já o El Black muito forte, né? Então a gente sabia que realmente ia acontecer. E aí sim, a Jonessi convidou alguns diamantes, algumas esmeraldas para irem para os Estados Unidos para conhecer a empresa. E aí os grandes líderes voltaram com uma certeza muito grande que a gente estava falando de uma empresa muito grande, de muita visão, de muita expectativa de crescimento. Tanto é que quando eles foram para Singapura, eles voltaram alucinados com o que eles viram, né, em termos de quantidade de diamantes, duplos, triplos diamantes, ou seja, estava começando uma grande jornada com uma empresa que tinha chegado para ser a maior empresa do mundo e estava chegando no Brasil. Olha só que interessante. E nesse período, o primeiro produto que a gente não tinha ainda no Brasil era o Ageless. E o Ageless era um produto mágico. Na verdade, o Ageless é um produto mágico. E naquela ocasião, a gente não tinha ainda, porque não tinha chegado. O pré-lançamento do Ageless foi em outubro de 2015. Mas atitude é tudo, né? Então, eu fiz com que o Ageless chegasse para mim, dos Estados Unidos, e aí sim, eu já tinha algumas caixas comigo para poder fazer o trabalho. E nessa época, a loucura era tamanha com o Ageless que a gente saía na rua com um produto na mão. A gente pegava o avião com o Ageless na mão e colocava do lado. Por quê? Para falar do produto, né? Por que a gente fala isso, né? Porque, às vezes, a gente tem uma gama de produtos tão grande, uma força tão grande de outros produtos, como, por exemplo, a linha Nahara, mas a gente esquece do produto que começou, que fez com que muita gente tivesse chegado na empresa, que é o Ageless. O Ageless é um produto que fez a diferença e pode ser muito melhor aproveitado, inclusive hoje em dia, tá? Porque é um produto mágico. E aí eu coloquei essa foto, né, da Adriane Galisteu, na época quando ela conheceu o Ageless e ficou enlouquecida, né? Então ela gravou um depoimento espontâneo dela, né, no YouTube, lá no canal dela, e isso rodou o Brasil inteiro, porque um produto que fez a diferença continua fazendo para os atores, para as atrizes, para os cantores, né? Todo mundo usa. Então, tudo começou com o Ageless. Aí sim, em outubro, a gente teve o pré-lançamento do Ageless em São Paulo, e aí tudo começou por aí. Então, foi o primeiro produto que chegou, né? E aí sim, em 2015, a gente continuou
com as nossas reuniões cada vez maiores, o nosso QG ali no Paradiso, ali na Barra da Tijuca, todo mundo passando por ali, todo mundo apresentando, Rafael Borges ali na foto, eu apresentando plano ali também. E é importante a gente entender, gente, porque talvez agora, no momento de pandemia que a gente está encerrando agora, e a gente vai voltar agora, já está voltando para as reuniões presenciais, mas é fundamental vocês entenderem que tudo começa com a caseira. Tudo começa com reunião caseira, né? E comigo não foi diferente. Foi muita reunião, muita conexão, muito aprendizado, e aí sim as coisas foram acontecendo. Ah, Rodrigo, todas as pessoas que estavam nas primeiras caseiras continuam? Claro que não, né? Muita gente não continuou, mas ali foi a base, foi o ensinamento. E de lá, algumas pessoas chaves ficaram, e aí sim, resultados extraordinários aconteceram. E a gente sabe muito bem que a gente tem um número, uma estatística muito forte do Eric Worre, que diz o seguinte: depois de 5 anos de negócio, a gente vai ter aí, em média, 2 linhas de patrocínio que vão representar 90% do nosso negócio. E é assim que funciona. Só que a quantidade faz com que a qualidade apareça, né? E aí sim, falando de eles, uma grande líder aí da equipe, a Renata Schneider, diretora Ruby, ela veio em função do Wade, ela apareceu procurando o produto e de lá, depois, ela foi sim entendendo o plano, se posicionando, entendendo o momento e aí sim se tornou essa grande líder que ela é. Mas você vê, a gente consegue entender que o produto, às vezes, é uma porta de entrada muito grande para o nosso negócio, né? E na nossa época não foi diferente. E aconteceu muito com o Ageless. Sim, a gente tem a força grande do Naara hoje? Tem, mas tem muito produto que a gente pode também usar. A gente tem muito vídeo de produto na nossa ferramenta no J-Mobile que a gente pode aproveitar para também estar trazendo muita gente para o nosso negócio. Então, é importante demais a gente reforçar esses pontos que são grandes forças do nosso negócio, né? Então, 2015, como é que funcionava? O que estava acontecendo em 2015? Tudo acontecendo, tudo começando a acontecer. Era o início de tudo. E nesse tempo, nessa época, a empresa lançou uma campanha. A empresa lançou o primeiro Shoot for Safira. O primeiro Shoot for Safira, a primeira campanha de avanço de título. Sim, ninguém conhecia como é que funcionava. Ninguém conhecia a regra, ninguém conhecia como ganhava, porque ninguém tinha ganho. Mas, na época, eu era um pérola modesto, né, com pouco, talvez um executivo, tinha tido a transição. Quando teve a transição da Monavi, eu era um silver que virei Jade, depois virei pérola na Janesse, e aí sim, a primeira grande decisão. A primeira grande decisão era o quê? Era ganhar a promoção, era ganhar o Shoot for Safira. E aí o que eu fiz? Entendi a regra, tomei a decisão e aí fui para cima para ganhar. Porque eu sabia que uma campanha como essa, uma vitória como essa, daria exemplo para muita gente. E aí sim, fui buscar alguns caminhos, né? Alguns caminhos para poder sim chegar na vitória, na conquista do Shoot for Safira. Até para o Chile eu acabei indo para poder ter mais produto na mão, porque eu precisava de produto, porque a gente não tinha produto. E olha só como é que era a embalagem da linha Luminesce na época. Era assim, era diferente. Está ali em cima da mesa, ali, o Hulk está ali, ó, em frente da linha Luminesce. Eu voltei com produtos da linha Luminesce e aí sim, muitos clientes apareceram. Alguns clientes se tornaram distribuidores, outros executivos, e aí tudo foi caminhando para poder sim conquistar depois, mais para frente, no final do ano, o Shoot for Safira, né? Embaixo, equipe crescendo, cada vez mais, as mulheres também, já naquela época fazendo a diferença, Então, assim, tudo que é grande começa pequeno. Então, começou sim uma semeadura muito grande, um trabalho muito forte de plantar, para assim depois a gente poder colher mais para frente. A gente continuou trabalhando muito, muito forte em 2015. Treinamento, um dos primeiros treinamentos que foi feito ali na Barra, com o Rafa, com o Fabiano, com o Ulin. Como eu falei, vários líderes aí participaram dos nossos
as nossas caseiras, ali a foto do Bruno Badia também, Safira elite da empresa hoje, mas na época também estava acelerando. Embaixo aqui, equipe chegando, na época, pessoas novas, diretores da Mary Kay chegando, e a gente, nossa, agora vai explodir, né? Chegando gente nova e as mulheres no comando ali, ó. Sempre, já mostrando a grande força do negócio. E o negócio foi crescendo. E a rede foi crescendo, né? Aqui uma fotinha do escritório lá do Chile, em Santiago, né? Quando eu fui fazer a visita lá, para poder ter produto, tive no escritório em Santiago da Jonesse, um escritório maravilhoso, uma sede fantástica, equipe crescendo, ali no lobby do Hotel Everest, onde muita coisa acontecia, porque as reuniões não eram aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, não eram no Teatro das Artes, sim, era no Hotel Everest, um local menor, mas com muita energia. E aí, sempre depois da reunião, a gente tinha um fechamento ali embaixo. E naquela época, estava tudo começando, né? Então, a gente também errava, porque estava muito no início. Então, na época, eu queria cuidar de todo mundo. Queria cuidar de todo mundo, né? A gente não tinha aquele conhecimento completo da duplicação. Então, a quantidade de gente que eu cuidava, vocês não têm noção. Errei muito. Peguei downline de downline. Primeiro, segundo, terceiro, de todo mundo comigo. Todo mundo comigo. Tinha gente que não sabia nem entrar no computador, que me passava senha, me passava isso, me passava tudo. Chegou uma hora, eu falei, não vai dar mais assim, né? Eu preciso aprender a duplicar, né? E aí sim as coisas começaram a melhorar. Enquanto eu queria resolver tudo sozinho, até crescia, até um determinado ponto. Chegou uma hora que eu falei, não dava, né? Gente, vocês precisam aprender a fazer. Eu preciso ensinar a vocês, né? Mas tudo questão de aprendizado. Aí é foto dos nossos grandes mentores aí, Fernão, Fabiano, Ulin, né? E a equipe crescendo cada vez mais, e a gente aprendendo cada vez mais. E aí sim, no final de 2015, a gente teve a conquista do Shoot for Safira, ganhamos esse título, esse avanço tão importante com os PGVs, com o cheque, e aí isso foi um marco, né? Porque foi o exemplo que foi dado para muita gente, né? Vários nomes do Brasil tomaram a decisão de fazer Jonesse de uma forma mais profissional, depois que viram que é possível ganhar um Shoot for Safira como esse, uma receita financeira grandiosa como essa, e a Jonesse está sempre lançando gente, sempre lançando uma campanha de avanço de título. Fora esses bônus maravilhosos que a gente sempre tem oportunidade de ganhar uma receita a mais, né? Então, naquela época, eu não perdi a chance, acelerei. E aí, grandes líderes como a própria Renata Schneider acelerou e tomou a decisão de fazer, Rodrigo também, Barcelos e Ramine Barcelos, ou seja, muita gente grande apareceu. E aí, sim, uma explosão muito forte de resultado e de crença cada vez maior, né? 2016 continuou o trabalho muito forte, né? Algumas fotos aí também interessantes, a gente sempre participando de todos os eventos, de todos os jantares e aquela visão cada vez maior do que iria acontecer com a gente aqui no Brasil. Estava só no início. O que eu mostrei agora era só o início, era o começo de tudo. E aí sim, cada vez mais a crença aumentando na empresa, nos produtos, no modelo. Jim Morris, aí, grande líder americano, aí está todo mundo no Brasil ligado a ele também, assim como Scott Olsen. E aqui era tudo muito família, né? A gente tinha uma conexão muito forte com a linha ascendente, principalmente com o Fabiano, com o Fernão, estava sempre vindo ao Rio de Janeiro com a gente aí para estar ensinando. E olha só que foto interessante essa, né? O Fernão sempre falou na época da Monavi e continua falando que esse negócio é do além, e é mesmo do além, gente. Podem escrever que esse negócio é do além. Olha só, vou botar essa foto aqui de baixo um pouquinho melhor. Tá vendo que o Fernão parece que ele está segurando um vidro ali, não é? Tipo, ele está segurando um vidro, ensinando alguma coisa, passando uma energia cósmica aqui para a gente, Fabiano e para mim. E tudo que ele falava, a gente aprendia, né? Essa reunião, gente, foi na rampa de Asa Delta. Olha só onde que aconteciam as reuniões. Na rampa de Asa Delta, no Rio de Janeiro, aqui na Barra da Tijuca. A gente sentou ali e a gente estava reunido, conversando sobre o nosso negócio, né? O Fernão ensinando, mostrando
o que a gente ia ter pela frente, né? O que o nosso mundo ia se traduzir e acontecer, e a gente sempre muito ensinável, aprendendo cada vez mais, né? E todo mundo muito novinho, aprendendo demais, sempre, e ficou muito legal. Essa foto, para mim, é uma foto muito emblemática de tudo que acontecia, né? Os pontos sendo conectados, e aí uma das melhores fotos aí dos aprendizados aí com o Fernão, com o Fabiano, na rampa de Asa Delta. 2016, continuamos forte, acelerando, e aí veio o lançamento. Até então, gente, Jonessi não tinha sido lançada oficialmente. Lançamento dia 2 de abril de 2016. E aí sim, na época eu era o Safira e tinha ganho o Safira em 2015 e lançaram a Jonessi em 2 de abril de 2016. A gente foi para esse grande evento onde ninguém tinha noção do tamanho de um evento da Jonessi. Ninguém tinha noção do que iria acontecer. Sabe? Tava todo mundo ainda... Mas eu lembro que nesse evento eu estava muito concentrado. Eu estava sentado ali já ali na frente, nas cadeiras, no sofá de Safira. Eu sabia que algo grandioso iria acontecer ali. A gente teve lançamento de Fundador. E, de repente, depois que lançaram a viagem de incentivo, com os combos promocionais, a equipe já tinha uma equipe de respeito, já estava crescendo, né? E aí eu comecei a acompanhar a movimentação dos ciclos. Isso era dia 2 de abril, né? Eu não tinha noção, né? Lógico que a gente sempre a gente traça metas, né, do que iria acontecer. A ideia era realmente fechar no mês de abril, bater o título de elite, era o nosso objetivo. E o que aconteceu no dia 2 de abril? Em apenas 1 hora de evento, eu já estava com 70 ciclos que tinham rodado naquele momento. Eu falei, nossa, que ferramenta é essa que a gente tem na mão? Meu Deus, olha só o que a gente tem na mão. E aí lançaram viagem, todo mundo enlouquecido em ganhar as viagens da Jonessi, e continua, né? Porque viajar com a Jonessi é espetacular e a gente vai sempre estar ganhando todas as campanhas de viagem. Teve lançamento e teve sorteio de carro, né, de Mercedes, e a Mercedes veio para a nossa equipe, para uma amiga nossa que tinha acabado de entrar numa blitz que tinha acontecido um mês anterior. A Renata ligou para ela, ela foi, tinha acabado de entrar, uma enfermeira de Santa Maria, chegou lá, ganhou a Mercedes. E aí no palco, a Adriane Galisteu entregando a Mercedes para ela, e a gente entendendo o tamanho da empresa que a gente tinha na mão, né? Então, assim, são fotos fantásticas de tudo que começou a acontecer. Era o início de uma jornada eterna de grandes resultados. A gente continuou firme, vários eventos, vários jantares de gala, encontros, né? Grandes nomes, pessoas chegando, Eublack se estruturando cada vez mais. Eu lembro que foi a primeira conversa, a primeira gravação do Eublack com Fabiano e Fernão. A gente sempre aprendendo, né, a se comunicar melhor, sempre um aprendizado. E estava todo mundo muito no início. Aí fotos do Fabiano, do Basile, Duda, Rafa, ou seja, todo mundo aprendendo demais numa empresa que estava chegando para ser a maior empresa do mundo e vai ser. E 2016 não foi diferente, né? Ou seja, em abril teve a conquista do Elite, em 2 de abril, durante o mês, né? Que foi, eu acabei fechando o mês com 156 ciclos, olha só, gente. Abril, que eu estava buscando o Elite, quase eu chego perto de um Rubi, mas o Rubi ele chegou, e muito bem chegado, chegou em julho, no lançamento do nosso Reserve, evento espetacular em São Paulo, onde a gente teve uma movimentação enorme da equipe, lançamento de produto, um produto que é o melhor produto do mundo hoje, que é o nosso querido Reserve. E aí sim, todo mundo comparecendo, querendo conhecer, querendo ter o produto na mão. E aí sim, uma explosão muito forte. E acabei fechando essa conquista tão importante, que foi a conquista do Rubi, em julho de 2016, e continuando a dar exemplo para a equipe, né? Era importante continuar a dar exemplo para a equipe, abrindo muita linha, crescendo, fazendo com que todo mundo também chegasse a patamares
maiores dentro da empresa, que é o grande objetivo, né? E olha só que interessante. Essa foto é fantástica porque a visão ia cada vez crescendo mais. Cada vez crescendo mais. A gente esteve conquistei, ganhei a viagem de incentivo, a gente foi para Orlando, né? E aí a gente ia ter o cruzeiro lá em Bahamas, mas antes disso a gente teve a convenção mundial da Jones em Orlando, mais de 30 mil distribuidores, e lá eu vi o tamanho dessa empresa, realmente, de verdade, 30 mil distribuidores, mais de 200 diamantes dando depoimento, rubis e esmeraldas, inúmeros. Eu falei, meu Deus do céu. E na época, eu fui ao evento, eu era um diretor rubi, e impressionante com a receptividade das pessoas, todo mundo querendo conhecer, todo mundo querendo abraçar, a equipe da Ásia querendo conhecer um pouquinho mais de outra cultura, querendo tirar foto. Eu fiquei impressionado com a empresa que a gente tinha na mão. Se eu já estava com uma crença absurda, lá então eu falei, meu Deus do céu, a gente está na empresa certa, mais do que nunca, essa empresa vai ser a maior do mundo, né? E aí sim, recebi o título de Rubi lá em Orlando, equipe aí do Brasil reunida, e aí a viagem de incentivo maravilhosa, um cruzeiro fantástico. E aí foto da equipe, né? A equipe que tinha ganho ainda era uma equipe ainda menor, ainda não tinha crescido tanto, mas tudo que é grande começa pequeno. E aí tudo foi se traduzindo cada vez mais para resultados maiores. Mas essa viagem foi um marco porque fez com que aquela crença se multiplicasse por 100, e já era uma crença muito grande. E aí sim a gente voltou querendo trabalhar cada vez mais e continua firme no batente. Em 2017, a gente continuou crescendo, a gente continuou fazendo reunião, a gente continuou aprendendo, e a gente foi para Bahamas de novo, só que dessa vez, porque naquele cruzeiro em Bahamas, em 2016, eu tive a oportunidade de sair do navio e visitar o Atlantis Paradise, que era um dos 10 melhores hotéis do mundo. E aí sim, quando eu entrei naquele hotel, fiquei, sei lá, 1, 2 horas, eu botei no quadro dos sonhos, falei, nossa, um dia eu quero voltar de verdade para esse hotel. E não é que a Jones fez uma viagem para esse hotel e a gente voltou com 700 distribuidores da empresa, numa viagem maravilhosa, com família, com todo mundo, aproveitamos demais, uma viagem espetacular para esse hotel fantástico que foi o Atlantis Paradise. Continuamos firme, equipe crescendo, viajando por Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Brasil inteiro, fazendo reuniões, dando treinamento e tudo crescendo e melhor, a gente se tornando pessoas melhores, treinando mais, aprendendo e aprendendo também a comunicar melhor, a dar um treinamento melhor. Por quê? A prática faz com que você aprenda, faz com que você faz com que você faça cada vez melhor, né? E a gente foi aprendendo cada vez mais. Olha só, quanta reunião, quanta energia boa com equipe maravilhosa que a gente tem no coração. 2017, e aí sim, ó, quando a gente fala de caseira, eu tô vendo aqui, Carlinha está na minha frente aqui, ó, uma foto que eu fiz questão de botar aqui à esquerda, que é as reuniões que a gente fazia em Itaguaí, a gente fazia. Itaguaí, mais ou menos aqui da Barra, dá mais ou menos uns 40 minutos, né? E a gente ia para lá e uma estrutura fantástica que o Vander e a Carla, na época, começando um trabalho, né? A gente fez várias reuniões. A gente chegou a não ter reunião. A gente chegou lá e não ter ninguém, dar treinamento. Só que a gente continuou fazendo, até que então, no mês passado, Carlinha bateu Safira 25, está aí com a gente, junto com o Vander, marido dela. E só para deixar claro para vocês que tudo que é grande começa pequeno, começa na caseira. E a gente está voltando com as caseiras. A partir de agora, a gente vai começar a fazer um trabalho de voltar com as reuniões presenciais. E aí sim, vale o exemplo, né, que foi a última conquista aí,
Safira 25, então essa foto aí mostra que tudo que continua firme, por mais que a gente não tenha resultado na hora, vai acontecer. Continua porque acontece. E a gente continuou aprendendo. Continuou aprendendo. 2017, muito foco nos eventos da Jonessi Arena, muito foco nos eventos do Eric Worre, né? Aprendendo sempre com o mago do marketing de relacionamento, sempre aprendendo. E nesses momentos realmente são momentos especiais, né? Onde tudo acontece, onde o ensinamento ele entra na nossa mente e no nosso coração. Então, tudo que foi passado, né? Na verdade, foram mais de 2 treinamentos com ele presenciais, além de treinamentos online que a gente participa sempre, né? Então, e Jonessi Arena crescendo, a gente participando dos eventos, dos shows, de tudo, e tudo continuando muito firme. 2017, né? Mais aquela volta para Bahamas, né? Para o hotel maravilhoso, né? Mais algumas fotos aí para vocês enxergarem a equipe maravilhosa, treinamentos sempre espetaculares com os nossos maiores líderes da empresa. 2018, gente, a gente teve aí também mais um exemplo de que tudo que é grande começa pequeno, né? Lançamento da Jonessi na Argentina, né? Argentina. Então, a gente tem uma equipe que realmente construída muito forte na Argentina e tudo começou pequeno. De que maneira? Lembra daquela amiga minha, da Sandra, que na época de 2008, que era minha amiga, que fazia parte de uma equipe americana, um dos meus primeiros cadastros da empresa, né? Ela chegou, então ela continuou muito forte, só que além dela, um grande amigo meu também, o Cláudio, que chegou na empresa, que cadastrou que cadastrou, e lá no 9º, 10º nível chegou uma grande líder que entrou na equipe, que é a Romina, que está aí com a gente sempre. A Romina é médica, é líder, e hoje ela é argentina, né? Mas ela mora em Porto Alegre, e a gente foi no lançamento da Argentina, fizemos uma caseira, né? Até o Otávio Pedota ali atrás também estava com a gente. Fizemos uma caseira lá em Buenos Aires e fomos para o lançamento. E aí o que aconteceu de lá para cá? Romina bateu Safira, essa equipe na Argentina cresceu demais. Só que, só para deixar claro para vocês, tudo que é grande começa pequeno. Começou na profundidade, começou de uma linha de alguém que de repente parou, mas lá na profundidade a gente entendeu que tinha gente boa, colou, jogou mais combustível, ensinou a fazer, e aí sim, uma grande líder apareceu que está representando um país muito forte. Olha só que interessante, né? A equipe da Argentina forte veio exatamente daquela profundidade do 9º, 10º nível, que estava ali no fundo, parado, ninguém dando atenção. E é importante que a gente sempre entenda e tenha esses olhos aí de águia para entender quem são os grandes nomes que estão ali, que precisam de uma atenção porque vão explodir. Não tenho a menor dúvida que vai ser uma das grandes diamantes da empresa aí, e a Argentina cada vez mais vai explodir aí, ó. A foto dela a gente foi almoçar ali no hotel no Hilton, né? Se não me engano, não era Sheraton. E a Suzana começando, foi a primeira reunião dela, hoje é uma pérola, ou seja, tudo que é grande começa pequeno. E a gente continuou viajando. 2018, continuou viajando, foi para a Disney, conheceu a nossa sede em Orlando, uma sede maravilhosa, espetacular. Não deixa nada a desejar a Google, Facebook, pelo contrário, até melhor. E a gente viajou, a gente participou, a gente foi para parque, a gente brincou, a gente aprendeu, a gente treinou e continuou muito firme. Por isso que é importante a gente sempre estar presente nas viagens de incentivo da Jonessi, porque quando a gente está numa viagem, quando a gente leva a equipe para lá, o retorno é com mais produtividade, com mais energia, e tudo vai para um patamar muito mais forte, né? E aconteceu isso nessa viagem de 2018, né? A equipe voltou mais motivada, com mais energia, e o negócio continuou crescendo cada vez mais, né? Então, a grande dica que fica aqui, a gente sempre fala que nunca perca um grande evento, nunca perca um evento na Jonessi, porque o evento ele trabalha para a gente também, mas nunca perca uma viagem. E melhor do que isso,
esteja sempre presente com muito mais gente da equipe numa viagem, né? Eu lembro muito bem desse primeiro cruzeiro, a primeira viagem de incentivo para Bahamas em 2016. Eu estava fazendo o check-in do navio, E na época, na ocasião, o Marcos Clemente me encontrou no check-in e perguntou para mim: Rodrigo, quantas linhas de patrocínio você tem aqui nessa viagem? Achei aquela pergunta assim, pô, mas o que ele está querendo saber? O que ele está buscando? Né? E depois eu fui entender claramente, e realmente é muito claro isso, né? Ele estava querendo entender o tamanho da minha equipe, o que estava acontecendo, né? Quantas pessoas eu estava realmente, quantas linhas estavam crescendo no meu negócio. E naquela ocasião eu estava com uma. E nas próximas reuniões, nas reuniões seguintes, ele fez a mesma pergunta. Só que eu já estava com 2 linhas de patrocínio, depois eu estava com mais 3, com mais 4. Ou seja, qual é a grande dica, o grande ensinamento que ele já deu naquela ocasião? Leve o maior número de linhas de patrocínio para uma viagem de incentivo, né? Ou seja, com muita gente, ou seja, cada linha com muita equipe. E quanto mais você levar uma maior linha de patrocínio, mais linhas de patrocínio com mais equipe, mais o teu negócio vai crescer. Porque quando eles voltarem, a tua produtividade vai ser muito maior e o teu negócio vai para um outro patamar. Então, sempre aprendendo com um grande mestrão aí, também ensinando sempre para a gente. Por isso que ele é o mestre dos mestres. E Cancún 2018 não foi diferente, né? Hard rock, viagem maravilhosa, equipe crescendo, all inclusive, muita diversão, mas também muito trabalho. Por quê? Porque foi uma viagem que foi lançada no final do mês, tinha tido um evento no meio do mês de lançamento, ou seja, era um mês para avançar de título. Era um mês para avançar de título. Então, era uma viagem de muito foco também, né? Porque a gente sabia que você ter um grande evento no mês faz com que o teu negócio cresça, o volume escale, mas é importante você também ter um fechamento do mês importante. E a gente ia estar fechando o mês na viagem. E olha só que loucura, né? Então, mais importante é a decisão, né? Como tudo, né? Eu tomei a decisão já desde o início do mês de avançar para o título de Esmeralda, né? Eu iria fazer o necessário para avançar para o título de Esmeralda. E aí sim teve o lançamento, teve o evento no meio do mês. Foi um grande evento, mas o volume que subiu não tinha sido aquele que eu estava esperando para poder chegar com mais folga na viagem. Então, eu já cheguei na viagem de incentivo lá no Hard Rock, em Cancún, já no limite, mas com uma crença muito grande. E o trabalho continuou firme, sempre fazendo com que realmente a gente chegasse perto dos últimos dias. E como a minha crença era muito grande, a única coisa que eu fiz foi não marcar meu voo no dia 30. Por quê? Porque a viagem se encerrava no dia 30. Eu não teria condição nenhuma de entrar no avião num dia 30 à tarde, sem saber o que estava acontecendo, sem saber o que iria acontecer. Então, isso aí eu já tinha colocado o voo para o dia 1º, porque eu iria brigar até o último minuto para fechar lá em Cancún, né? E aí sim, as coisas foram acontecendo e faltando 3 dias, ainda estava distante. Aí encontrei o Marcelo Seraquides no jantar e perguntou para mim: Rodrigo, e aí, como é que está o volume? Eu falei: Marcelo, está bem desafiador. Desafiador e distante, mas a gente nunca joga a toalha, pelo contrário. E ele falou o seguinte para mim: Rodrigo, continua firme, porque eu já vi coisas inacreditáveis acontecerem no último minuto, né? Nos últimos dias. Então, continua firme, não para, continua. E aí não deu outra, né? No finalzinho, uma composição de acontecimentos e lançamentos e novidades fizeram com que a gente realmente chegasse aí o título aí de Esmeralda. Foi realmente fantástico, um marco também para a equipe, né? A gente recebeu aí o Lázaro estava chegando na empresa, a gente recebeu o título aí, o troféu de Esmeralda. Grande conquista, importante demais bater esse título. 2019, a gente acabou voltando para o Atlantis Paradise. Gente, 3 vezes no Atlantis Paradise, 3 vezes pela Jonesse. 3, um dos 10 melhores hotéis do mundo.
Mais uma viagem maravilhosa. Só que aí eram mais de 3 mil, não eram 700. Eram 3 mil do Brasil, da América Latina inteira nessa viagem. E a gente fez uma viagem fantástica, foi sempre muito bom. E é sempre muito bom voltar a Bahamas, né? Nunca é ruim, é sempre maravilhoso voltar a esse hotel fantástico que é o Atlantis Paradise. Então, assim, para quem ainda não viajou, se preparem, porque vocês vão viajar a vida inteira com a Jonesse. E é espetacular. Lava a nossa alma. 2019, a gente continuou firme, trabalhando forte, muito evento, muita maratona, muito trabalho, trabalhando lateralidade, abrindo muita linha, sempre, porque o que a gente sempre vai fazer é abrir muita linha, eternamente. E profundidade, sempre tentando encontrar aqueles grandes nomes que vão estar chegando, que vão estar realmente apontando como grandes líderes, e aí sim é importante a nossa atenção para poder transformar essas pessoas, esses grandes nomes aí em grandes líderes dentro da Jonesse e na vida. E aí sim, a gente teve em 2019 a última viagem que a gente pôde fazer presencialmente, na verdade, né? Então, a gente teve o lançamento dessa viagem, o fechamento da viagem e vários, mais de 200 qualificados da equipe. E eu sou fãzaço de navio, adoro navio. Um dos melhores navios do mundo, um dos maiores navios do mundo, o MSC Civil. Uma viagem maravilhosa. Olha só o tamanho desse navio, olha o nível das fotos de energia, de animação, de motivação, de festa, de aprendizado. E essa foto na escada eu fiz questão de tirar de novo. Por quê? Eu tinha tirado aquela foto em 2016, onde tinha 5, 6 pessoas da equipe, né? E aí a gente tinha uma quantidade enorme de pessoas da equipe na foto. E só para vocês terem uma noção, nessa noite estava tendo uma festa. Eram várias escadas, então as pessoas da festa estavam na escada, então não tinha como reservar a escada. Então a gente conseguiu, numa das partes da escada, tirar a foto. Então, a gente, assim, mas é a parte da equipe. A equipe era muito maior e a festa foi maravilhosa, o evento foi fantástico e a viagem foi uma viagem, uma das melhores para mim, porque navio, a gente fica todo mundo junto, a gente está sempre encontrando com alguém que vai estar ensinando alguma coisa para alguém e a gente vai estar sempre ensinando alguma coisa para alguém também. E eu lembro que eu tive um café da manhã com o Serakides também e ele falou para mim o seguinte: Rodrigo, quando você tem uma visão clara do que você vai ser no futuro e o que a empresa vai ser, o teu presente ele é muito forte. Por quê? Porque você já tem essa visão. Você já sabe o que vai acontecer. Então, a tua velocidade ela vai ser muito grande, porque você não vai querer perder um minuto do tempo, porque você já sabe onde você vai chegar. Eu entendi o recado dele, né? Muito bem, como sempre, entendendo os recados dos nossos maiores líderes, entendi na época do Marquinho, do Fernão eu sempre entendo o tempo todo, Fabiano, e dos outros grandes líderes aí que estão sempre ensinando para a gente. E aqui interessante foi a última caseira. A última caseira que a gente fez no interior de São Paulo aí com o Felipe da equipe, na época, foi em março de 2020, né? Estava começando a ter rumores de algum problema maior com Covid, com pandemia. E aí, na época, eu lembro que eu fui de avião e depois eu peguei o ônibus e fui para encontrar com o Felipe. E já na rodoviária eu comecei a ficar meio bolado, porque o negócio estava meio complicado, muita gente de máscara, não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu falei, meu Deus do céu, eu comprei um álcool gel, falei, vamos que vamos. Vamos que vamos. Tanto é que ninguém estava preparado na época, estava tudo começando, né? Foi a última caseira. A última caseira que aconteceu e de lá a gente teve o shutdown, aí, o fechamento, e a gente se especializou em reunião online. Seguramos bem, muita gente cresceu, alguns se mantiveram, outros estão retornando forte agora. Só que a grande dica é o seguinte, gente, daqui para frente tudo vai mudar, porque a gente vai estar voltando, muita gente já vacinando, percentual de vacinados enorme, e a gente deve ter agora em novembro aí o nosso primeiro grande evento, a nossa
Expo vai ser presencial, provavelmente, e a gente vai voltar a ter caseira. Se preparem para a grande explosão, porque a demanda vai ser enorme, muita gente querendo encontrar, querendo fazer reunião. Então, agora é a hora da grande explosão. E aí, por que eu falo isso? Porque eu falo que agora é a hora de reforçar a visão. Reforçar a visão. Por quê? Porque exatamente na hora onde a gente tem a nossa grande estatística de momento, que é o santo grau do nosso negócio, da explosão, e esse momento no marketing de rede acontece depois de 5 anos de empresa num país, de lançamento num país, e a gente fez 5 anos em abril. Então, o que a gente tem pela frente agora, com a volta das reuniões, com a convenção presencial, a gente vai entrar em momento. A gente vai entrar em uma explosão muito forte. E aí agora é a hora de aproveitar, de acelerar forte agora, para não perder o momentum que está chegando. Por quê? Todo mundo vai aproveitar o momento? Não, só vai aproveitar quem fizer. Por onde? Então agora é a hora de acelerar muito forte, aproveitar esse momento que vai durar de 5 a 7 anos pela frente aí de explosão muito forte. E aí sim, os resultados extraordinários vão estar chegando. Eu volto a falar que o maior nome da Jonessi nem chegou ainda. Os maiores cheques da Jonessi ainda nem chegaram e podem estar chegando na nossa equipe. Agora é fazer acontecer. Aliado a isso, né? E aí a gente não poderia estar falando de plano de ação, de técnica, do que a gente vai fazer daqui para frente, principalmente nesses 2 meses. A gente já tem tudo traçado. A gente tem uma empresa tão fantástica que ela já colocou na nossa mão. Da mesma forma com que eu ganhei a campanha de avanço de título, o Shoot for Safira, no passado, e mudou o meu negócio, a gente tem, nesse pré-momento, um Ignite Your Potential, ou seja, uma campanha de avanço de título, só que não é uma campanha só para Safira. É uma campanha desde o executivo até o Esmeralda. Você tem condição de chegar e ganhar uma quantidade maior financeira, ou seja, ter uma receita financeira adicional muito forte. Tudo depende do seu trabalho. Agora é hora de você sentar com a sua linha ascendente, entender. Eu tenho certeza que todos vocês já fizeram essa reunião, porque aqui a gente já está basicamente chegando na primeira quinzena do mês, para estar entendendo. A gente tem um relatório de acompanhamento. Não deixem de dar o ok, de dar o aceite da campanha para vocês participarem lá no relatório. Isso é importante, que vocês entrem lá no J-Office e deem um aceite. E também tenham todos os documentos em dia para que vocês consigam ganhar. Se alguém tem algum tipo de dúvida, procura a linha ascendente, procura o patrocinador, mas não deixem de entender a regra e não deixem de buscar a vitória, a conquista, porque eu tenho certeza absoluta que vai mudar o negócio de vocês, assim como mudou o meu. E na época era só uma campanha de Shoot for Safira, agora são vários títulos. Então vamos para cima. Eu confio em vocês. Só tomar uma aguinha aqui que tá um detalhezinho. Eu confio em vocês. Eu tenho absoluta certeza que vocês vão chegar nesse patamar e vão transformar o negócio de todos vocês, né? E aí, chegando aqui mais para o final da nossa apresentação, a gente já deu 1 hora aí de treinamento. Fica algumas fotos, que esse negócio é muito mais do que ganhar dinheiro, é muito mais do que avançar. Tem muita emoção no meio, tem muita família, tem muita espiritualidade. E aqui, algumas fotos de grandes líderes, linha ascendente aí que fez a diferença, continua fazendo no meu negócio, no negócio de todos nós. Aí fiz questão de botar essa foto aí do Fabiano e do Fernão novinhos. Eles continuam novinhos, né? Sempre rejuvenescidos. Mas olha a foto dos dois aí, né? Se tornaram mega líderes aí, continuam cada vez mais evoluídos e continuam aí no meu coração. E gratidão total, a linha ascendente total, a gente continua firme, acelerando. E por último, para fechar, é muito mais, como eu falei, é muito mais do que avançar, é muito mais do que ganhar dinheiro. Tem alguma coisa diferente. E tem alguma coisa diferente nessa família, nessa empresa. Eu tirei essa foto, que eu acho que hoje em dia nem tiram muito, mas na época, em 2016, na Convenção Mundial, num jantar de Safira Elite,
onde eu, de repente, quando eu vi lá tinha um painel rápido de foto, eu voei para tirar essa foto, porque eu tenho certeza absoluta que os meus netos, daqui a 100 anos, vão estar vendo essa foto e vibrando e gratos por eu ter tomado essa decisão de estar junto com essa empresa que tem uma energia diferente, uma energia cósmica, uma energia totalmente espiritualizada. E eu tenho certeza que vocês sabem o que eu estou falando quando olham principalmente para o Andy, para o Randy, é algo de outro mundo, tá? Então, eu confio em todos eles, nessa empresa, é eterna, uma empresa eterna que já ficou no meu coração, e eu tenho certeza absoluta que vocês vão continuar firme, sempre fazendo acontecer, sempre ajudando a mudar a vida de todos, né? Porque é assim que a gente cresce, né? Fica a última frase. Gratidão pela oportunidade de estar passando um pouquinho de história para vocês. Espero que tenha ajudado, que vocês tenham uma manhã maravilhosa. Vamos para cima, que a gente tem muito, mas muito para crescer ainda mais, tá? Obrigado por tudo. Tenho certeza absoluta que vocês vão continuar firme. E a hora que vocês quiserem, canal direto comigo. Vamos para cima. Um beijo para todos vocês e aproveitem demais o dia de hoje. Valeu?